Olá, galera! Daqui a pouco é fim de ano, hein, professor? Essa Olá, olá, linguagem olá. cultural foi de que período da história? Foi do Paleolítico? Foi? Como é? O boa tarde, bom dia, boa noite? Olá, Bom. olá, olá. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Estamos entrando hoje na modernidade, né, Ronald, no primeiro ano. Isso. E essa modernidade é muito interessante porque o grande divisor de águas da modernidade é a tecnologia, né? Então, o período aqui, galera, é a segunda metade do século XIX, que é um período bastante cientificista, em que eu acho que é um dos raros momentos em que todas as áreas do conhecimento se reúnem, assim, todas as disciplinas da escola passam por esse momento aí, química, física, biologia, história, geografia, arte, filosofia, sociologia, porque é aquele divisor de águas da segunda revolução industrial, esse momento aí entre o final do século XIX e o início do século XX, né, Ronald? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Eu tenho que Olá, dar olá, bom olá. tudo, né? O problema é que esse conceito de modernidade é um conceito muito confuso se você compara com a questão histórica, né? E aí é É, que gera essa discussão de que modernidade é tecnológico, modernidade é científico, e aí na história já seria a contemporaneidade, né? Então a gente é, tem e que para a sociologia vai ficar bem complicado para alguns autores quando falam em pós-modernidade, como se fosse uma coisa depois da contemporaneidade, né? E o próprio conceito contemporâneo que nunca acabaria, né? Porque sempre você é é. contemporâneo de alguma coisa. Exato. O Então, momento que você está é contemporaneidade, né? aí vem o conceito de moderno como científico, né? Graças a essa coisa positivista, cientificista do final do século XIX e que vai adentrar o século XX, né? Então, Essa transição, né? até hoje a gente usa muito esse conceito de moderno como sinônimo de ciência. E aí é um negócio sério, porque a gente fala muito do celular moderno, das coisas modernas, quando o conceito de modernidade é anterior à contemporaneidade, né? Sim. É. E a história vem com isso, né? Porque você tem idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, né? Então, o É, marco é bom, é importante a gente, porque os meninos de primeiro ano ainda estão desabrochando, de certa forma, para o ensino médio, né? Então, essa ideia, gente, de movimentos modernos vem muito a partir do que Ronald falou aí, muito bem colocado, dessa ideia da segunda revolução industrial, né? Inclusive o filme do Chaplin, né? Olha o título, Tempos tempos modernos. Modernos, né? Em que ele traz muito essa questão da mudança, a revolução na forma de produção e a colocação do ser humano como um parafuso na engrenagem, né? Então, é só um parafuso. Não achem com isso que é dar importância ao ser humano, não. É uma crítica que o Chaplin faz, muito contundente, muito pertinente, muito em voga. A gente está em 2022 e os tempos modernos de Chaplin poderiam ser visitados em tempos contemporâneos, tempos tecnológicos, né? E me parece que quanto mais a gente caminha, mais esses conceitos se reiteram, né? Mais esses conceitos ficam mais fixos, né, Ronald? É porque a expressão moderno, ela já é uma expressão de quebra com a ideia de medieval, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que são bem complicadas, né? Porque, assim, né, como você está falando, quando a gente fala arte moderna, que a gente vai ver, né? É, que é o período realista, etc., que para a, a questão histórica já seria contemporânea. A contemporaneidade, para frisar aqui, né, porque
né, os meninos estão vendo essa coisa de história, eles já viram, eu não sei, mas é bom para eles não confundirem. A contemporaneidade no sentido histórico começa com a queda da Bastilha em 1789. Então, assim, mas o conceito em arte não segue esse mesmo padrão, né, de modernidade. O conceito de modernidade é um conceito para a ciência, etc. e tal. Então, por exemplo, o realismo, né, que a gente vai ver na literatura, etc. E isso fica muito forte, né, do ponto de vista artístico e científico também. Mas, para a história, aí já seria a contemporaneidade, viu, gente? Só para não confundirem. Que a gente tem o período moderno, a gente viu que Renascimento, caminhou ali, barroco, e tal, e até chegar aí em romantismo, não é isso, Paulo? Quando vem para o modernismo, já entram aí na questão do realismo e tal, e vai se estendendo isso até o século XX. Né? Isso é muito interessante pelo seguinte, Ronald. A mudança de paradigmas se dá pelo viés da produção, o modo de produzir, a chegada das fábricas, o êxodo na Europa, as cidades crescendo, a urbanização. Então, a ideia de cidade como lugar do status, o lugar da oportunidade, e isso artisticamente é absorvido de duas formas. A primeira forma é o paradigma das artes plásticas modificando. Por quê? Porque com a produção de fábrica, com a indústria, você tem mais matéria-prima, você tem maior facilidade de encontro de material, você tem maior rapidez na produção. Do ponto de vista da temática, a cidade passa a ser o lugar em que as pessoas moram, e aí o campo passa a ser o espaço também agora da obra de arte. Por quê? Porque você já tem uma saída, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, agora de vez em quando elas vão para o campo para fazer piquenique, olha a palavra de origem francesa, né? E aí vem um outro aspecto que é muito importante, que é com as fábricas, com as classes, com a disparidade, você começa a ter também a arte envolvida com a questão da crítica que o realismo traz em relação ao romantismo, né? Então, você vem com o socialismo de Karl Marx, você vem com as disparidades, você vem com a exploração da mão de obra, você vem com o sofrimento, e aí a arte vai lá e tira os excessos e mostra exatamente na obra de arte o que é necessário, que são, assim, muito importantes obras como de Courbet e de Millet, exatamente a partir dessa prerrogativa dos abismos sociais, né? E que é interessante quando você fala, por exemplo, dessa questão moderna ou realista, a literatura, por exemplo, eu digo sempre para mim, a literatura brasileira tem um realismo, mas você fala assim, realismo e naturalismo, né? Então, veja, quando você pega o Émile Zola, que está na França, quando ele escreve Germinal, ele está falando da realidade dos trabalhadores das minas e dos trabalhadores da fábrica que vão, né, ter problemas ali, vão ficar cegos, vão ter problema de pulmão, etc. Essa realidade do trabalhador, que vai estar lá também no Dixon, né, no Charles Dixon, no Edgar Allan Poe, essa coisa de pessoas que estão vivendo uma sociedade que, ao mesmo tempo, é rica, uma sociedade burguesa, né, então tem os grandes centros, Inglaterra, Londres, Paris, França, tal, mas com o contraste da miséria que está lado a lado, né, né, quando, por exemplo, eu estava esses dias falando para os meninos do segundo ano a questão de quando há os socialistas utópicos, a própria questão de Marx, quando ele fala da questão do exército reserva, né? Pessoas que estão ali sem ter o trabalho e que estão ali desempregados daquela época. Né? Então, você tem esse contraste da riqueza dos burgueses, que cada vez mais estão enriquecendo com as fábricas, e da sociedade que está, né, tem um campo, mas que agora não tem o mesmo destaque, mas todo mundo querendo se concentrar nas cidades e colocar no trabalho. Exato. E somado a isso, você tem, porque é importante, de novo, a gente focar, quando a gente fala assim, olha, o realismo do século XIX Europa, é importante que a gente saiba que a arte sempre foi, até
até eu acho que essa era internet, para poucos e feita por poucos, né? Então, você vai ter aquele grupo que ainda continua romântico, porque assim, não é você, agora todo mundo é realista, você ainda tem a produção romântica, só que agora você tem uma nova tendência, você tem também uma arte com engajamento social, e aí é quando se diz tentativa de aproximar-se da realidade, com ausência de sentimento, porque a objetividade, aí você, por exemplo, você vai ter a figura de Rodin, né? Rodin que vai morrer em 1917, ele vai também beber muito nessa fonte, e as esculturas de Rodin têm um sentimento, né? Se diz que Rodin, antes de esculpir, ele pegava o modelo e tocava para sentir o modelo e dar vida ao material que ele ia usar, fosse bronze, fosse gesso, ele que esculpiu muito em gesso, inclusive ele fez uma exposição enorme só em peças em gesso, fez também em mármore. Então, assim, você tem toda uma construção nesse momento para direcionar para essa realidade e vai se opor a essa ideia romântica que ainda está em voga também, né? Você não mata o romantismo e nasce o realismo e depois mata o realismo. Não, a onda é um movimento sobe, vai em ascensão e o outro decai, e tem um momento que os dois estão ali, no mesmo ponto, e aí as fábricas, a questão das desigualdades vão se somar a esse cenário para que os avanços tragam essa ruptura. Por exemplo, é aí que vai surgir o primeiro modo de fotografia, que não é máquina fotográfica ainda, mas é a câmera fechada e o pintor lá dentro, e ele fazia a grafia da foto, né? Então, esse momento já vai tirar o pintor de dentro do ateliê para o mundo lá fora, que vai dar origem às pinturas impressionistas e depois a total quebra, a total ruptura, que são as vanguardas europeias. Eu acho que está aí por que modernidade, né? Então, que realmente esse conceito é para a arte, não para a história. Aí já estamos na contemporaneidade, que eu não sei quando vai terminar, porque o povo fica falando em era tecnológica, mas a gente vai para o livro de história e ainda se fala em contemporânea, né? Parece que vai até o fim do mundo. Tem alguns autores que vão dizer, após a modernidade, começa com a queda do Muro de Berlim, que seria ali 91 para 92, começaria, né? Mas... aí são discussões que vamos ver como é que vai arrumar isso, porque daqui a 10 anos contemporâneo, né? Ou vai ter que dar um outro nome ao contemporâneo e estabelecer o novo contemporâneo. Exato, porque o pós-moderno para a arte vai para a década de 40, década de 50, já é o pós-moderno, quer dizer, a gente já está na contemporaneidade na história há tempos e está se falando ainda em pós-moderno. Mas é muito importante, viu, galerinha do primeiro ano, que você entenda isso. Porque não teria, porque essa classificação ficaria bem complicada, porque seria pós-moderno, o que seria depois da contemporaneidade, e depois seria um pós-contemporâneo, e aí o mundo acaba. Aí o que ocorrer? Aí o mundo acaba. Mas é importante porque isso vai ser a base para as vanguardas, né? As vanguardas, a palavra vanguarda quer dizer olhar para frente, né? Então, o futuro, por isso que eu estou dizendo que o científico aí é muito forte, o cientificismo esse modo de ver o mundo, o positivismo, que já não admite que se olhe para trás, só se vê um olhar à frente. E hoje é complexo, porque se você pega um jovem de 14, 15 anos e pede para ele olhar para frente, como é que você imagina o mundo daqui a 10 anos? É muito difícil dizer. No século XIX era mais fácil, porque estava começando a eletricidade, e a eletricidade abriu um campo vasto, né? E hoje, né? O que se espera daqui a 30 anos? É muito difícil dizer, porque as coisas estão mudando numa rapidez muito grande, né? Aí dá base para muita coisa fantástica pós-apocalíptica, né? Sim.
Exato, é. E é considerado o conceito de apocalipse, aí você vai ter uma possibilidade, a depender da crença, que, Nossa Senhora, viu? Vai ter até a cultura do absurdo mais do que a gente já tem hoje. Bom, vamos embora. Então, é a base para as vanguardas, né? E aqui a gente tem, eu gosto muito dessa tela, Ronald, porque tem aí um exagero, né? Você vê a cintura da mulher que está peneirando o trigo, que é o nome da tela, né? Mulheres peneirando trigo. E olha o braço em relação à cintura, né? Como o Colbert já traz essa questão de forma bem intensa, na crítica, as mulheres românticas sendo substituídas, aquela mulher romântica sentadinha numa cadeira, lendo, né? Com o dedinho assim, a gente tem um Honoré. O Honoré tem uma tela que a mulher pega, ele pinta a mulher com um livro aqui, né? E o dedinho assim do lado, ela toda muito bem vestida, muito, aquela pelezinha clara, parecendo bunda de bebezinho, aquela pele bem macia, dá a impressão. Pêssego. É um pêssego. E aí uma poltrona com uma almofada, e ela ali com aquela trança enorme na sua leitura. Aí, de repente, a gente tem agora essa contradição, essa oposição é muito evidente na pintura, né? Você pega agora o Courbet, e o Courbet ainda tem algumas telas que chocaram, né? Por exemplo, eu acho que é A Origem do Mundo, uma coisa assim, que ele põe a mulher nua com as pernas, não é? Em posição de parir mesmo, e isso gera uma grande discussão, mas é a forma muito real de mostrar o mundo, né? Uma forma bem realista, uma forma completamente diferente. O romântico jamais pintaria uma mulher nua numa posição de parir, então vem um formato bem diferente, né? É porque tem um lado, né, e que esse é o contraste muito interessante, que sociologicamente isso é maravilhoso, essa ideia da mulher romântica, a mulher burguesa, e da mulher operária, da mulher do campo, né, que é essa mulher que agora, né, enquanto a mulher burguesa está lutando pelos problemas que começam a aparecer aí com mais nitidez, como vai mais à frente trabalhar o próprio Freud, vai começar a trabalhar as histéricas, etc. Do outro lado, você tem a mulher proletária, a mulher do campo, né, que são as trabalhadoras. E aí você tem nessa mulher operária uma jornada aí de trabalho e da casa, né? Então, é interessante porque, às vezes, as discussões nos movimentos feministas focam em um lado da mulher. Outros não, são bem dentro dessa perspectiva de entender as mulheres. É por isso que hoje as pessoas... Esses dias eu estava dando aula, aí a minha pergunta, por que os movimentos sociais têm muito, a mulher preta, a mulher isso, a mulher isso? Olha, é porque havia uma visão muito generalista de um problema e focado num ponto específico, né? E hoje não, hoje, quando você trata certas discussões sociais, a perspectiva dessa discussão social não é a perspectiva daquele intelectual burguês, é a perspectiva do intelectual orgânico, ou seja, que está ali olhando toda a sociedade e que tem a obrigação de falar com todo mundo, o que é muito difícil, né? Porque uma coisa é você produzir literatura, uma coisa é produzir filosofia e sociologia para uma determinada camada da sociedade de pessoas letradas, né? Então, é diferente aí a perspectiva do autor realista, porque ele vai mostrar essa mulher que trabalha, essa mulher que tem braços fortes como homem, essa mulher que é ali no esforço físico, no esforço que é um esforço que para a mulher burguesa é um esforço só do homem, mas para a mulher
camponesa para a mulher operária é o esforço dela também, além da jornada de casa, que ela vai chegar, vai cuidar da casa, tem os filhos, etc. E tal. Sim. E deixem isso bem claro, viu, galera? Não esqueçam, nós estamos na segunda metade do século XIX. O século XX já está começando a aparecer lá na frente, tá? Então, aí a gente tem já os problemas aparecendo, aí você tem um autorretrato. Eu gosto muito também dessa tela, porque eu acho ela bem realista, né? O próprio Courbet se mostrando diante desse mundo, e eu gosto muito quando o Ronald fala dessa sociedade orgânica, porque o orgânico é vivo, né? Então é movimento, é fluidez, e durante muito tempo houve uma preocupação com aspectos que pareciam inflexíveis, né? Estão ali estáticos, e a partir de determinado momento, e eu acho que se faz muito isso hoje, Ronald, a visão é do todo formado por partes, e partes em movimento, e partes que são um todo em si, né? Então, há um todo, que é esse tecido enorme, mas o tecido formado por várias células, cada célula compondo um todo. Então, é a mulher preta analfabeta, é a mulher, sabe? E assim, até que se chega ao ponto menor, que ainda há coletividade nesse ponto menor, né? Então, o realismo começou nesse processo de identificar essas questões. Os autorretratos sempre fizeram parte da história da arte, mas há alguns que fazem mais. Por exemplo, Frida Kahlo produziu uma quantidade enorme, né? O Van Gogh também produziu muito autorretrato, e os autorretratos falam muito, não só sobre os pintores que se pintam, né? Mas sobre a questão humana também. Há muita metáfora, não é? Nessas construções. Esse olhar aí é uma metáfora, né? É um olhar que vai levar autores, filósofos do século XX à contemplação da ideia da angústia, do desespero, que também, né, o existencialismo aparece nesse período, né, do século XIX, né, porque também vai aparecer aí o niilismo, né, o mal-estar da existência, né, que só os existencialistas vão conseguir dar conta, e que é um movimento filosófico, Paulinho, muito interessante, que começa com Kierkegaard no século XIX, vai ter um intervalo aí do século XX, até depois da segunda, entre a guerra, né, com Heidegger, e depois da Segunda Guerra com Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, mas é um período filosófico que parece não, tem cortes, mas que os autores se remontam para essa coisa do século XIX, que é quando o ser humano, como vai dizer o Kierkegaard, traz essa angústia, né? Você vê esse olhar da angústia, do desespero, né? Do refletir uma sociedade agora, entre aspas, para muitos, uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem religião, porque também vão aparecer aí autores materialistas, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista socialista, né? Ou liberal, autores que não acreditam numa existência metafísica, sobrando, então, a reflexão da vida. E a vida vai aparecer muito dura, a vida vai aparecer com miséria, com doença. Então, essa angústia que para a filosofia é necessário para se pensar a vida, a existência, vão ser aí retratados. Não pense que esses caras não têm essas leituras do Schopenhauer, do niilismo. Essa galera pega isso porque é a vida deles. Assim como hoje você gosta de ler lá seus livros da literatura de hoje, como, né, como é que chama? Deixa eu desligar aqui. Eu estava querendo lembrar o autor, né? Mas que vai falar, oh meu Deus, A Culpa é das Estrelas, né? Eu tentando lembrar dele. Então, é um autor muito interessante agora, e que eu fui convidado a ler pelos alunos. Professor, o senhor fala tanto dos seus livros, leiam.
leia O que é você, Alaska, quando é que termina. Bom, eu leio, começo a ler, né? É diferente, é uma leitura mais fluida, no sentido de menos complexa, mas é você refletir o que é agora. É a leitura que tem agora, que vai trazer um lado sobre essas discussões muito interessantes, né, sobre relacionamento, sobre relacionamentos tóxicos, sobre problemas psicológicos do século XXI. Assim também aquela galera lá pintava, escrevia com essas angústias que, né, fazendo um paralelo hoje, a depressão, né, é um mal que já no século XIX era muito forte, tinha outros nomes, niilismo, tinha o nome de melancolia, né? Os filósofos eram melancólicos, tinha essa expressão muito forte. Por quê? Porque eles se angustiavam com a existência, né? Uma existência que parecia não ter sentido. E aí a gente vê isso voltando no século XXI. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, às vezes, fica muito assim, talvez a geração dessa galerinha, ela pensa muito como, às vezes, assim, a gente é a galera da tecnologia. Aí eu digo, tecnologia que vocês não criaram, que vocês usam. Então, essa facilidade da tecnologia, essa coisa do distanciamento, tudo mais rápido, tudo mais... Então, você quer uma comida, você pede, você quer... Então, está tudo ali na palma da mão no celular, mas isso não é a realidade de todos. E mesmo com todas essas facilidades, existe uma angústia, existe um sofrimento. E aí você vai para o século XIX, a ciência está despontando, a tecnologia está lá. Então, muita coisa se torna mais fácil, né? Isso aqui, antes, o homem andava, o transporte mais rápido era cavalo, e agora você já começa a ter as locomotivas a vapor, você já começa a ter trem, você já começa a ter formas de se locomover. Então, isso vai facilitar. O que para a gente hoje parece um negócio muito antigo, para eles era o sucesso. E que vai facilitar, a medicina começa a se desenvolver. Nem com isso vai tirar a angústia daquele homem. A mesma coisa a gente pode pensar hoje. Com tanta tecnologia, com tanto avanço, o homem ainda vive angustiado. Então, essas telas, essa literatura, a música vai refletir muito esse olhar desesperado do homem. Meu Deus, o que é isso? Né? O que é a vida? Né? Sim. E lembrando, gente, que a angústia acompanha o homem, por motivos diferentes, mas que culminam no mesmo ponto. O olhar do Kolbe aí é um olhar para fora e que reproduz, replica, projeta ele, né? Lembrando que o realismo traz é esse olhar para fora mesmo. Enquanto o romântico estava angustiado com sua própria condição, né? Então, vem o realismo se opondo ao romantismo muito dentro dessa perspectiva de que o romântico está olhando para dentro e até dramatizando, enquanto o realista está olhando para fora e dizendo que sociedade é essa. E é muito, muito importante a gente dizer que é com esse desenvolvimento científico que nós vamos ter o surgimento, o ponto de partida para a história da fotografia, não é? Hoje, inclusive, eu falando da fotografia no terceiro ano, porque a gente está falando de aspectos da modernidade no terceiro ano também, um aluno disse, porque meu pai é fotógrafo, e na história da fotografia, a primeira máquina fotográfica, assim, com essa tecnologia, no século XX, nos anos 20. Ele falou, mas para essa máquina virar máquina, ela começou lá no século XIX, é uma longa caminhada, tá? No final do século XIX, os pintores faziam, e o nome fotografia, era grafia mesmo, de desenhar, como decalque, né? Entrava aquela projeção e o carinha pegava lá o material dele e jogava na tela, e é grafia mesmo, porque talvez hoje vocês não entendam essa nomenclatura, grafar é escrever, né? Então, o que é essa fotografia na sua origem? E aí,
nós trazemos exatamente que a história começa lá, ó, um século antes do que o livro trouxe da máquina de fotografia. Então, a física já estuda essa questão da ótica bem antes, um século antes, e está aí o Joseph, né, fazendo as primeiras provas e utilizando o betume da Judéia sobre uma placa de metal, em 1820, até que se chega a uma câmera escura na segunda metade do século XIX. E aí, Ronald? É porque o pessoal às vezes diz assim, quando fotografou, né? Eu lembro que quando eu era menino, eu ia lá para Campo Formoso e na casa de minha tia tinha muitas fotos antigas. Algumas horripilantes, gente, era um negócio assustador, você olhava aquilo de noite, e principalmente que era de pessoas que já tinham morrido, você tinha a sensação que você ia ver a assombração de noite, porque as fotografias era algo assim mesmo, que ao mesmo tempo você via a figura de uma pessoa, mas tinha um quê de desenho, tinha um exagero na cor, porque você, né, porque a primeira ali vai ser preto e branco, mas essas que tem a grafia, são pintadas ali, tem um fundo verde com a roupa com a cor que não tem nada a ver com a roupa, porque não tinha a precisão também dessas coisas. Então, assim, as pessoas não entendem que quando você fala na fotografia, né, você tem um trabalho que é muito anterior à máquina, e que a gente precisa ter muito cuidado, porque o pessoal diz assim, surge no século XX. Sim, mas como é que você pega ali Dom Pedro, né, Dom Pedro II, que você já tem algumas questões da fotografia. Era aquele negócio absurdo que você acendia aquele negócio, você ficava cego, você ficava ali, né? Porque tinha que capturar aquela imagem que não tinha o trato da revelação. A revelação é que vai começar a aparecer o quê? A partir do século XX. Então, a grafia da coisa, ela é bem antes, porque você captava uma imagem, captava uma luz, uma sombra ali, e aí não tinha esse detalhe. Então, essa tecnologia que hoje a gente tem muito fácil no celular, eu lembro que a tecnologia é muito rápido, né? A gente fala assim, parece que é alguém pré-histórico, mas eu, na idade de 16, 15 anos, 20 anos, a gente comprava uma maquinazinha que chamava Love. Aquela Love tinha uma de 24 poses, dizia assim, 24 poses, você tirava a foto, né, que a gente chamava até de tirar retrato, né, não era uma foto, era um retrato. E aqui havia porta-retrato. Isso, E você lembra aqueles que a gente olhava assim? Olhava lá, aquele negócio preto e branco, eu tenho uma fotozinha, você tinha que olhar com a como é que chama? Tipo uma lunetazinha que tinha uma lente que aumentava. Aquilo era fantástica a tecnologia, porque tinha pais que fazer chaveiro com aquilo dos filhos. Então, eu pegava aquela máquina Love, a gente tinha que levar em uma loja especializada, loja essa que não existe mais, que tinha na ladeira da praça, tinha na Piedade. E aí chegava lá, o cara revelava. Eu lembro que depois evoluiu, tinha uma loja, né, já na década de 90, chamava Mini Lab, era um grupo, né, que tinha uma loja, que aí aparecia aquelas fotos sendo reveladas. Aquilo era tecnologia. E você pagava mais caro para receber em 24 horas, porque às vezes levava 10, 15 dias. Né? Aí ele levava muito tempo que tinha que revelar. E outra ainda coisa, queimava tudo, ainda queimava. Ainda queimava. Essa maquinazinha que a gente comprava, ela era descartável, porque se você fosse abrir, você perdia todas as fotos. Então, você comprava a máquina, revelava, ela tinha flash. Os meninos estão pensando que a gente está falando do... Ontem isso, gente, década de 90. Ontem. Eu morei no Rio de Janeiro, 97, estou chegando aí no século 21, e ali a gente tinha as máquinas, começam a ter máquinas mais tecnológicas. Sim, Kodak, aí começam a entrar as máquinas Mitsubishi, não sei o quê, e de repente essas máquinas tão evoluídas hoje, só alguns fotógrafos que ainda usam porque tem uma captação diferente, ou que vai fazer uma foto retrô ou vintage, né? Mas fora isso, as resoluções dos celulares estão perfeitas.
A gente é da época de ver exposições do Sebastião Salgado, as fotos do Pierre Verger em preto e branco da década de 40. Sim. Então, e assim, o cara tinha que ter um conhecimento muito grande físico, né, para ser a luminosidade. Hoje você passa pelo filtro e tira todo o excesso da imagem, né? Tinha que ter uma câmera, né? O lugar em que a luz era vermelha tinha todo um produto para revelar. Sim. Você passava aquele papel ali, ia revelando até as cores aparecendo. Se entrasse um pouco de luz ali, você perdia a foto. Então, tinha um laboratório de revelação. Precisava de um lugar para revelar. Em Cidade de Deus, se vocês assistirem, né? Tem um momento em que o Buscapé está trabalhando no jornal e que ele tira as fotos e pede para o cara revelar. O cara vai pendurando na cordinha num espaço bem escuro, porque não pode entrar luz. E ele vai pendurando. Aí a outra repórter entra, dá uma olhada nas fotos. É exatamente daquele jeito. E a gente está falando de meus 50 anos, né? Eu estou falando aqui de 25 anos atrás. Sabe o que é isso? Então as pessoas... Aí os meninos dizem há muito tempo, porque eu não tinha nascido ainda, eles dizem. Porque a história se divide antes deles e depois deles, mas tudo bem. Jesus... me deixa, viu? Então, o IEPSI prepara a solução com uma espécie de envernizamento e um composto que torna-se branco e solúvel assim que exposto à luz. Então, assim, isso é o começo de tudo, gente. Isso é um processo químico junto com um processo físico, né? Com o andar da carruagem, você, em 1816, olha aqui, ó, a primeira fotografia, olha o que sai aqui, né? Uma coisa bem, não é por causa da qualidade da imagem, é por causa da fotografia, né? 9 de maio de 1816, usando uma caixa de madeira, esse francês consegue pela primeira vez gravar uma imagem numa folha de papel, sensibilizado quimicamente. E quando você chega em uma caixa escura que eles fazem só com o orifício por onde a luz entra e projeta a imagem, o artista ia lá e fazia um decalque, só que de cabeça para baixo, depois ele virava a tela e se considerava aquilo uma realidade mimetizada, seria uma espécie de imitação do real, que é o que vai fazer surgir o movimento impressionista, né? Inicialmente é a partir disso, mas lá no final, porque, por enquanto, é essa qualidade que se tem da fotografia, que passou a ser considerado arte já no século XX, na segunda metade do século XX, com um artista como Sebastião Salgado, né? E Pierre Verger, porque são pessoas de uma falar, né, na década de 40, fotografando ali ainda em preto e branco, já tem uma qualidade incrível para a época, mas graças à habilidade que ele tem, não só da foto, mas da revelação, porque a revelação da foto também tinha todo um segredo, né? Sim. E assim, Ronald, são documentos, né? As fotos hoje são documentos. Aí está o Félix Nadar, que ele tem um ateliê, né? E ele trabalha com esse tipo de arte, a fotografia, né? Aí você tem o Baudelaire no seu lado direito, e o Baudelaire foi um escritor inesquecível, né? Muito atrelado. As pessoas acham o Baudelaire extremamente pessimista, mas eu acho que o Baudelaire foi um dos maiores tradutores das emoções das pessoas. Eu acho que ele vai ali, naquele ponto onde mais dói e traz, sabe? Mas ele ficou muito preconceituado por conta desse excesso do pessimismo, que eu não sei se é pessimismo ou se é realismo, né? Eu não sei. As pessoas confundem muito essas duas coisas, né, Ronald? Porque é muito difícil você entender uma sociedade de um positivismo tóxico, e todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, todo mundo tem que ser vencedor o tempo todo, tudo depende de você também. Entender que o realismo, né, a gente tem isso em autores da literatura e da filosofia. Um dos grandes marcos do século XIX de pessimismo é o Schopenhauer, né? E depois você vai ter a figura do Nietzsche, que não é lá nenhum
otimista nesse sentido, e você não vai encontrar nesses autores isso. Não vai, eles estão refletindo a questão do decadente, estão refletindo aquilo que é o discurso, né, humano, como o Nietzsche está ali na genealogia da moral, discutindo o que é isso chamado moral, o que é isso chamado verdade, uma vez que a gente vê a sociedade vivendo isso aí, não é? Então, toda essa discussão, e que Schopenhauer, que é tido como pessimista, ele vai dizer, não, tem que aprender a viver a partir do momento em que você não se torne escravo dos prazeres, dos desejos, né? Que é uma concepção bem estoica, né? Mas falar a verdade numa sociedade que quer, por vida, ser romântica é extremamente complicado. Como você vai falar o drama da mulher, a mulher que não é essa santa, não é esse anjo romântico, mas também está ali, né, trabalhando e tendo seus sofrimentos. E aí o Nadar, ele vai ter essa coisa incrível, que é extremamente tecnológica para a época dele. A fotografia do Nadar está muito à frente de seu tempo, e ele resolve fazer um negócio muito interessante, que é fotografar as figuras excêntricas, né, as figuras da sociedade, como a Sarah Bernhardt e o próprio Baudelaire. E que, imagine, né, foi muito legal porque a gente consegue ver as figuras, né, com o seu olhar. Não, e olhe o olhar de Baudelaire, né, da própria Sarah também. Eu acho que, inclusive, o Nadar recebeu a exposição impressionista, foi o único que topou, nenhuma galeria quis, aí ele pegou o ateliê dele e diz, não, vamos fazer aqui, né? É outra coisa, né, que quando a fotografia começa a ir com o Nadar, ele se torna a grande celebridade da questão artística. Ninguém quer mais saber de quadro pintado, não, quer saber de sair, quando é que você vai ter isso? E ele vai ser essa figura que vai ceder o ateliê para a galera que era vista como não artista, né? Que ia de encontro, porque é aí também, viu, gente, que os valores acadêmicos e os padrões greco-romanos e renascentistas vão ser questionados, tá? Vamos sair do ateliê, inclusive. E aí é o movimento impressionista, o primeiro a fazer uma obra impressionista, que não era chamado ainda de impressionista, nem de impressionismo, porque, assim, a fotografia traz um ensejo, a fotografia traz essa novidade, tá? E aí, o que é essa galera? É muito liderada pelo Monet, porque tem um Manet aí, tem um Monet, tá? Então, o Claude Monet é o primeiro a ir lá fora e reproduzir, ou tentar reproduzir na tela, as suas impressões e o que detecta a partir do reflexo da luz no objeto pintado. Então, o impressionismo é fantástico porque ele exige conhecimento, tá, físico e artístico, e rapidez, porque pega-se exatamente o efeito da luz e o reflexo que a luz produz no objeto pintado. E o primeiro a fazer uma tela foi o Monet, e ele vai ser mal interpretado e vai ter quem diga, nossa, né, não esqueçam, viu, que o sufixo ismo tá para doença, é uma visão pejorativa, né? Então, quando vem impressionismo, hoje as obras impressionistas são muito valorizadas, né, mas para a época, essa primeira exposição que foi feita exatamente no ateliê do Nadar vai ser uma crítica ferrenha de toda a sociedade a Renoir, a Monet, a Manet, exatamente porque eles acham que aquilo ali não tem nada a ver com arte, né? E hoje uma tela desses caras é um absurdo, né? Eu queria uma só. O que é muito interessante é... Para parar de dar aula, para resolver a minha vida, imagine ter um quadrozinho do Manet. Eu estava feito.
Aí vão para os leilões, né, caríssimos, aí é dor de cabeça para a Interpol, por causa dos falsificadores pelo mundo, né? Então, essas obras, quando você vê aí os filmes, né, 007 passava muito isso, né, ladrões de arte, falsificadores. Você viu a menina, a mulher que tentou roubar a mãe mais de 70 milhões em obras de arte no Rio de Janeiro, e tinha no bolo uma de Tarsila do Amaral, não é? Na época, valor algum, porque isso vai ser, é o que a gente está falando aqui, viu, gente? Isso vai ser um abre-alas para as vanguardas europeias e, portanto, para o modernismo brasileiro também, que bebe das vanguardas, né? Então, um quadro desse começa assim, com esse impressionismo, que diz assim, nós não queremos mais os padrões clássicos. Primeiro que a gente vai sair do ateliê, a gente vai lá para fora. E segundo que a gente vai pintar com rapidez. Né? Então, o reflexo daí, porque pelo próprio processo de rotação, o reflexo da luz muda às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, são reflexos completamente diferentes. Então, os impressionistas vão pintar com rapidez e vão dar mesmo um produto sem tanta nitidez. Você precisa se afastar um pouco da tela para ver sua inteireza, né, Ronald? Porque, e essa é um mal-estar que os caras têm, porque se você chega muito perto de uma tela impressionista, você tem aquela sensação, né? Aquele quadro que eu tenho ali atrás não é nenhum impressionismo, mas você só vai ver o que ele tem muito afastado dele. Aqui, da onde a gente está, que está muito perto, parece um borrão. Sim. Né? Porque o que torna os caras fantásticos, né? Porque é o seguinte, eles estão longe da paisagem, pintado do objeto. E longe vendo, mas pintando de perto, para dar a impressão da totalidade de longe. Isso é, meu irmão, de uma capacidade absurda. É uma técnica muito, muito interessante, muito estudada até hoje. Né? Por quê? Porque você está perto da tela, projetando aquilo que aparentemente você não está vendo. Então, você só vai ter noção nessa tela distante. Né? E isso é algo que causou muito mal-estar, porque a galera chegava perto e dizia assim, o que é isso aí mal feito? E os traços não têm aquela delicadeza, aquela suavidade que era do romantismo. É algo muito... Né, esse movimento compulsivo que vai aparecer até em alguns filmes, naquela coisa que a pessoa parece estar tomada por um êxtase ao pintar uma tela. Porque precisa captar, como Paula falou, né, aquele momento. E isso é interessante porque tem uma coisa que tem um paralelo entre a fotografia e a arte impressionista. Os dois captam um momento agora da coisa, né? Então, a imagem captada com essa coisa tecnológica, vai ser a fotografia, e captada por esse artista que tem que ser rápido para captar aquele momento da luz, porque só para vocês terem uma ideia que é muito assim, você está vendo o pôr do sol, e de repente as cores vão mudando muito rápido, a gente não tem essa precisão, mas se você começar, quando o sol está ali, você pega ali o farol da Barra, em Salvador, né, Paulinha, dá muito para você perceber isso, se você pegar... se você ficar tirando uma foto assim, uma coisa ou outra, você vai ver que as cores ali do céu, não só ali no céu, vão mudar, e você está tirando uma foto seguida da outra, você vai ver, poxa, mas é uma questão muito... A gente não percebe, mas a fotografia capta essas mudanças, e o autor, o pintor impressionista, ele tem essa ciência de perceber isso, né? E esse talento de fazer com rapidez exatamente para não perder, porque assim, se ele voltar ao mesmo lugar, no outro dia, no mesmo momento, a luz está diferente. É impressionante isso. E a gente não percebe isso, mas é uma nuvem, uma coisa, um momento. É outro momento. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Isso é uma Heráclito numa linguagem contemporânea, né? Só há uma coisa permanente, é a mudança. Só algo é constante, a inconstância. Então, e isso é uma questão filosófica. O impressionista está falando de tempo. Ele está falando do tempo, quando ele pinta, não é?
Não é uma pintura apenas. Ele está falando a existência, é o momento da existência. Exato. E esse tempo que você não consegue segurar, esse tempo que você não consegue parar, esse tempo que flui. O impressionista diz o seguinte: o tempo está aí e a máquina está chegando e ela está fazendo com que ele passe ainda mais rápido. Por quê? Porque a fábrica faz com que a produção seja em série. Então, há uma rapidez muito grande, né? Esse movimento é tido, a partir do estudo da história da arte, como um movimento revolucionário, um movimento que realmente dividiu, não é, a arte, porque vai trazer novas tendências do início do século XX, que são as vanguardas europeias, isso porque a gente está falando do Ocidente, não é? E os artistas vão seguir esses procedimentos técnicos, está aí, para obter um resultado que caracterizou a pintura impressionista. E esse resultado está aí na frente de vocês. Olha como é apenas sugestão. Quando a gente vai comparar esse movimento que é plástico, da arte plástica, da pintura especialmente, com a literatura, casa com o simbolismo, que o simbolismo é um movimento da sugestão. Né? Então, de longe, a gente vê aí na tela à direita, né, do Monet, a tela à direita. Então, você vê a água, você vê o barco, você vê a casinha no fundo, mas as pinceladas são muito rápidas para ele fazer isso. Outra coisa importante, Ronald, que a gente tem que salientar, é que o impressionismo só usa as cores primárias. E eles não misturam as tintas na paleta, eles misturam na tela, só cores primárias. E por que, Paula, só as cores primárias? Porque todas as outras cores são a partir das primárias. Todas as cores, todos os tons existentes são misturas das cores primárias. Aí depois surgem as secundárias, que vão se misturando com as primárias, e as terciárias, que se misturam com as secundárias e com as terciárias, e surgem todos esses tons que hoje a gente chama de cenoura, abóbora, vinho, e o azul, você tem caixa de lápis de cor de 120 lápis, com 30 tons de azul, 30 tons de verde, 30 tons de cinza, ou de cinza não pode. Então, assim, quando a gente fala, quando a gente gostou, né, Freud? Então, quando a gente fala dessa questão do impressionismo, a gente fala de talento, de conhecimento físico, de conhecimento técnico, de talento, muito talento, e que você olha e você, apesar da ausência de nitidez, vê com nitidez. É impressionante isso. Porque se vocês olharem essa tela que está à sua direita do Monet, e não disser que está vendo com nitidez 2 barquinhos, a água ainda é uma água que brilha. Tá? E ainda tem um reflexo do barquinho, das plantas, da casa, só, na água. Coisa linda, linda. E esse cara pinta isso, professora, ele levou 2 meses? Não, ele levou um tempo suficiente que o sol não modificou de forma intensa o seu reflexo, porque senão ele já não estaria pintando, porque mudou tudo, né? E eu acho fantástico quando Van Gogh, no pós-impressionismo, né, porque mesmo ele vivendo esse período, ele que é holandês, vai a Paris para ter contato com esse movimento, quando ele já traz uma tinta mais densa, quase em alto relevo, né, dando um sentimento. A gente chama pincelada, mas os impressionistas não usam pincel, eles usam paleta. Então, ele traz uma marca muito mais densa. A gente chega a olhar a tela e vê o alto relevo como se fosse uma pequena camada de gesso. E ele vai dando uma forma. Menino, é algo assim. Não, simplesmente. Os caras, a crítica que eles não tinham a técnica é um negócio, assim, absurdo, porque é uma das técnicas de pintura mais apuradas que se pode ter, em vários aspectos, tanto da questão da composição das tintas, a mistura que é feita na tela e não fora dela, essa coisa de pintar com uma certa velocidade, né, aquilo que muitas vezes outros autores em outros tempos levavam muito tempo ali produzindo aquela tela, eles não. É esse movimento dinâmico, né, e ao mesmo tempo captar coisas da sociedade que são reais
E, por exemplo, você olha essa dança, né? É impressionante que, ao mesmo tempo, consegue você ter aí pessoas conversando, pessoas dançando, tá tudo muito junto. Sim. E você consegue perceber essa coisa do movimento. Ao mesmo tempo que você, se você chega muito perto, você vai ver ali, ó, tem taças, tem não sei o quê, mas você vai percebendo quanto mais distante você está da tela. Mais próximo, não. Então, é uma noção dessa profundidade, né, que vai causar em quem vai olhar, né, que é um negócio de uma precisão. O Renoir era um negócio louco, Tem até né? um filme com a vida de Renoir, né? Tem um filme muito interessante, que não é antigo, não, é um filme que deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Como Rapaz, tem eu digo que o filme... século XIX foi um século do absurdo. A quantidade de gênios que surgiu no século XIX é um negócio assim. Eu acho que foi o século que mais produziu, gente. E a gente pode falar aí de genialidade do ponto de vista do ineditismo mesmo, porque assim, hoje a gente tem muita produção de coisas que a gente chama de novas, mas que não são coisas novas, são aperfeiçoamentos a partir de coisas que já vinham, né? Então, assim, a gente acha muita coisa espetacular, mas que bebe. Se você for olhar, aumentar a lente, você vai ver, não, isso bebeu naquilo, que já bebeu naquilo, que já bebeu naquilo. Aí é muita coisa inédita, é muita coisa que o cara precisa do talento dele. Repare que há um questionamento aí dessa visão padronizada acadêmica, que é lógica, porque eles não estão preocupados com simetria necessariamente. Claro que, até mesmo de forma intuitiva, a simetria vem, mesmo que a gente não veja, porque num espaço desse, você colocar tanta gente, olha aquela mulher do lado esquerdo, de azul, lá no fundo, sentada, com a mão no colo. E o cara ali encostado em alguma coisa que parece uma árvore, olhando para ela com a mão, o queixo na mão, de chapéu. E no meio tem uma criança passando no fundo. É muito interessante, né? Porque você tem muitas coisas acontecendo, tem rostos no meio aí, né? Tem lá no fundo uma mulher sentada, lá bem no fundo tem uma mulher sentada. Então, são, assim, aspectos que os caras dão uma aula. Não dá para dizer por que a sociedade da época renega isso, porque é uma sociedade, como toda sociedade, que tem medo do novo. Não esqueçam de que quando Caetano Veloso traz a guitarra elétrica, tem passeata contra a guitarra. Eu fico imaginando aquele monte de gente ali, é o quê? Não, é um movimento contra a guitarra elétrica, né? Então, hoje a gente... Coisa do diabo. Coisa do diabo. A gente ouve um som de um baixo, então, vocês assim, como é que eu posso imaginar a música sem isso? Claro que há músicas que são lindas, não é? Sem o som elétrico, o som mais acústico. Mas isso não quer dizer que o som elétrico não seja lindo também, não tenha a sua contribuição. Só que aí você tem uma posição social muito focada no status, e esse status tem uma relação com essa arte acadêmica, né? O cara ali aprendendo as técnicas, fechado no ateliê. De repente, a gente supor que há uma arte que pode ser feita de forma intensa e grandiosa fora do ateliê, é algo para tirar os outros de uma zona de conforto, né? Vamos tirar essa galera da zona do conforto. Gente, outra coisa importante, isso não quer dizer que quando chega o impressionismo, ninguém mais produz nos ateliês, não, tá certo? É diferente. Agora vai haver uma discussão. As mulheres vão ficar dentro dos seus ateliês, porque mulher não pode ficar na rua. Exato. Aliás, a mulher não pode ficar em lugar nenhum, senão em casa, né? Então, a gente tem artisticamente... Depende da mulher. Eu fico lembrando, por exemplo, como a música clássica é tão
centrada na figura do homem, principalmente o maestro, né? E nós tivemos, ao longo da história, grandes maestrinas, que não tiveram oportunidade de serem vistas porque a sociedade machista não permitiu. Né? Você imagina, no século XIX, se uma mulher ia ser impressionista. Então, a gente tem um grupo bom, muito, digamos assim, eficiente, competente, de pintores impressionistas, mas todos homens. Né? Hoje eu vi, você falando de mulher, hoje eu vi uma cena muito interessante. Lá no Itaigara, estava um grupo da empresa de eletricidade, e tinha uma mulher eletricista. Eu nunca tinha visto ainda uma mulher eletricista. Só naquela novela, né? Não tinha novela que tinha as era mulheres... mecânica a mulher, ela era mecânica, essa novela você qual que era mecânica. Então, quando a gente vê uma mulher no grupo, e aí a gente tem que pensar assim, pô, essa mulher, para sobreviver aí, deve ter passado... Ou não, aí ela tava lá 5 homens e só ela de mulher. A equipe de terceiro ano do Sartre, né? Presente, lá do Itaigara. Mas a gente devagarinho está ocupando os espaços. Pelo menos na tela de Renoir tem um bocado, tá vendo? Porque você está aí na balada, né? Na alegria, no festejo. Olha quantas a gente vê na tela dele. Então, já é um caminhãozinho que está sendo feito. Olha a outra dele. Essa eu acho fantástica, gente. De um despojamento. O almoço dos remadores. Olha só. Olha essa figura feminina que está na sacada ali. Né, olhando assim com a mão no queixo, e eu fico absolutamente surpresa, né, e embebecida ou embevecida com o pensamento de que é uma tela que o cara pinta rápido, né? Porque olha a riqueza de detalhes, as garrafas, as rolhas, os copos, esse aqui sentado, esse primeiro mais próximo da gente sentado na cadeira ao contrário, isso é muito comum no interior, né? Às vezes a gente puxa a cadeira e senta ao contrário, né? Então, é de uma beleza, mas depois essas telas ficaram, gente, num nível de valorização exorbitante, viu? Uma coisa também que... diga, o que eu acho mais impressionante nessa tela é a questão dos olhares. Nem sempre a pessoa está olhando para quem olha para ela. É impressionante. É muito boa essa tela, muito boa. E os tons, né? Que leveza, o tom leve. Tom mesmo, cor, não é tom de clima. Mas como o tom de cor chama atenção para o tom do lugar. E que não é cinza. E que não é cinza. Isso é muito importante, o que o Ronaldinho disse aí agora. Não é cinza. Ele disse metaforicamente e ele disse com certeza também, objetivamente, denotativamente. Os impressionistas não gostam e não usam, já que eles trabalham com reflexo da luz, eles não trabalham com tom cinza. Eles não trabalham com tom preto. Mas tem um cara ali que está com um paletó e com a cartola, né? Azul marinho. Escura. Isso é um conjunto de tons primários que depois viram secundários e chegam a terciários, até chegar, às vezes, numa item de uma como é que eu posso dizer? Impressão de que você está no preto, de ausência de luz. Eles vão usando as cores, usando na paleta, e com o Van Gogh você percebe perfeitamente que ele joga. Tem telas que você percebe que ele está jogando a tinta, e nem passando assim, né? Então, esses tons mais escuros, eu chamo a atenção, porque já teve uma questão no Enem, com uma tela, cujo título é de Monet, Mulher de Sombrinha, Mulher com Sombrinha, que foi numa manhã de sol, que a mulher dele e o filho estavam com ele numa área campesina, né? uma área verde, uma área de natureza,
E aí ele fez a tela, não é? E aí, quando essa tela vai para a prova do Enem, como o Enem é em escala de cinza, a prova é toda em preto e branco, para quem nunca tinha ouvido falar do impressionismo, você estava diante de uma situação na qual o pintor usou cinza, usou preto, e tinham proposições sobre o impressionismo, movimento do final do século XIX, é correto afirmar. Os pintores usavam cinza. E quem nunca tinha ouvido falar disso, verdade, verdade. Não, eles não usam cinza. Cinza, preto, é ausência de cor ou presença muito leve de cor. Eles usam cores e primárias. E essa junção de cor primária faz isso aí. Olha esse chapéu à esquerda. Se você for olhar quase tudo aqui, tudo que parece cinza ou preto, no fundo é azul. Uhum. É um tom mais escuro do azul, né? Exatamente, Ronald, é isso mesmo. Então... Você estava falando do valor desses quadros, Paulo, você ia falando, terminei interrompendo. Que quando eles foram para as exposições, né, em 1874, não tinha valor algum. O valor era mais da revolução artística do que de valor econômico. Hoje, nossa, são milhões de euros. Não se compra um Renoir por pouco euro, são milhões. Recentemente eu vi um quadro, uma tela do Andy Warhol, que é a pop art, né? Vendido por 80 milhões de euros, aquele que ele pinta a Marilyn Monroe, né? Que já é do século XX, década de 70, vendido por 80 milhões de euros, um quadro do Andy Warhol. Imagine um Renoir, que é do século XIX, imagine um Monet, imagine um Van Gogh. Em vida, galera, em vida, Van Gogh é holandês, tá? A gente chama Van Gogh porque a gente é bem brasileiro. Mas ele só tinha vendido 2 telas por um esforço enorme do irmão. Hoje, quanto é que vale uma tela do nosso grande Vicente Van Gogh? Quanto vale? Nossa, é inestimável o valor. Agora, é uma pena que essa galera, para ser bem vista, precisasse antes ter morrido, né, Ronald? Porque antes não recebeu o devido valor, o devido amor, o devido reconhecimento. E aí, antes de passar a bola para você, eu queria trazer essa questão do Van Gogh, né? Van Gogh nasce na Holanda, é filho de um pai religioso, pastor, e isso leva muito trauma para o Van Gogh, e aí depois ele se afasta da família, e também vai ser pastor. Ele vai para uma pequena cidade, chega a ficar nessa arte de falar, porque ser pastor é uma arte, né? Que às vezes as pessoas utilizam de uma forma não muito propícia, mas tem muitos pastores que sabem usar muito bem sua oratória em benefício da comunidade. E depois ele começa as crises do Van Gogh, principalmente de cunho psicoemocional, são muito fortes, e ele vai começar cada vez a pintar mais, pintar mais, pintar mais, pintar mais. Tem contato com o impressionismo parisiense, que é esse aí, o impressionismo francês, do Renoir, do Monet que teve uma relação muito próxima do Rodin, né? Por isso, as esculturas de Rodin também trazem um quê, não é? Que é diferente de qualquer escultura, uma escultura que tem sentimento. A escultura de Rodin é muito significativa. E aí o Van Gogh começa a produzir o que vai ser chamado de neo-impressionismo, não porque ele está à frente, porque esse neo ou pós-impressionismo, né? Em alguns livros vem como neo-impressionismo e outros como pós-impressionismo. Não é porque ele está depois, é porque ele traz para o impressionismo uma questão de sentimento que você não vê nos outros impressionistas. É como se os impressionistas como Renoir, Degas, Monet, trouxessem mais uma preocupação de realmente colocar na tela esse reflexo
captado, né? Um olhar para fora para jogar na tela. O Monet vai além disso. O Van Gogh vai além disso. O Vincent Van Gogh vai colocar algo que é além disso. Tá? As pinceladas dele são mais intensas, mais densas e trazem uma dose de sentimento, trazem uma dose maior de sensação. Tem uma tela dele que ele põe barco e mar, que você assim, esse mar está em movimento, essa onda está acelerada. E alguns críticos dizem que o Vicente Van Gogh já traz algo de expressionista. Então, a gente fica numa situação interessante com o Van Gogh, né? Porque diz assim, é impressionista, mas não é impressionista, e já vai para o expressionismo, que é o oposto do impressionismo. Primeiro, que o impressionismo não é vanguarda. Segundo, que o impressionista olha para fora e joga na tela, e o expressionista olha para dentro e joga na tela. Se a gente pegar um Munch com aquele grande quadro, a tela, que todo mundo conhece, expressionista, que é o Grito, quando você olha para aquela imagem do... Você diz assim, qual é o sentimento que você tem aí? Medo, pavor, desespero. O que você vê na tela é isso. É impressionista, não é expressionista. É de dentro para fora. O impressionismo é de fora para dentro. O Van Gogh chega a ficar no meio termo, Ronald. Ora, a mesma tela, não, tem um caráter aí que é meio expressionista, como aquela tela que ele pinta quando ele corta a orelha, ele é internado. O sanatório fica numa parte de cima em que ele enxerga toda a cidade. E aí ele pinta a noite estrelada, eu acho que é esse o título, né? A noite estrelada. E aí, é impressionista, é expressionista, é uma parte de cada um, a gente fica, passo a bola para você. Eu vi uma vez um cara comentando, né, no MAN até, a oportunidade que eu tive de ir lá, eu fui num momento muito interessante, porque estava tendo uma semana de estudos de arte, com professores da USP, falando sobre arte, fazendo várias colocações. E teve uma professora que ela falou o seguinte, ela disse assim, o Van Gogh, ele não é impressionista, não é expressionista, não é moderno. A pintura de Van Gogh é Van Gogh. Eu achei maravilhoso, né? Porque e aí eu faço um paralelo com uma figura muito impressionante e que também teve seus traços de loucura, morreu louco, que foi o Nietzsche. E Nietzsche diz uma coisa que você falou do Renoir, né? Que teve conhecimento depois, reconhecimento depois. O Nietzsche disse assim, eu sou como daqueles homens que já nascem póstumos, né? Ou seja, só vão conhecer minha obra depois que eu morrer. Quer dizer, eu já nasci morto, né? Já nasci morto. Não, minha vida não significa, só o meu trabalho só depois da morte, né? Sim. Então, você vê essa coisa do Van Gogh, essa loucura do Van Gogh, né? Essa coisa nietzschiana também, um mal-estar existencial, né? E que traz esses caras que foram brilhantes, geniais, e que não tiveram o devido valor e que hoje se paga, assim, uma fortuna absurda, né? Você vê, por exemplo, talvez um dos livros mais dos autores da filosofia, se contar até da literatura, que mais tem tiragem no mundo hoje é o Nietzsche, apesar de que muita gente não vai entender o Nietzsche, mas é um cara que ainda vende muito, né? É igual o Yuval Harari com aquele livro Sapiens, né? Um livro que muita gente fala, mas eu acho que você tinha até começado a ler, não foi? Muita gente fala, mas agora eu estou no Homo Deus, Você leu Sapiens? Sim, ele está lendo Sapiens. Você acredita que eu li Sapiens e até hoje eu não tive coragem de começar o Homo Deus? Eu fiquei tão maravilhado com Sapiens que eu disse assim, não, que é justamente o que o pessoal me diz, lê Homo Deus, que é o lado bem filosófico dele, né, que é o lado que ele vai fazer a filosofia, eu ainda não li. Exato. Então, o Harari é esse tipo de cara, assim como Nietzsche, que muita gente vai colocar ali, mas que traz um mal-estar. Só tem uma diferença, ele é fácil de ler, assim, ele não tá... Mais ou menos, eu não achei assim, eu não achei, assim, o Sapiens eu acho um livro, assim, quer dizer,
é um livro que você tem que degustar, né? Não é um livro que você para, que você assim, eu vou ler de vez. Eu lembro que eu levei muito tempo. Não, e ele tem uma coisa meio assim que a gente pode trazer do Machado de Assis, né? Guardando as devidas proporções, é claro. Ele provoca quem está lendo, né? Você já pensou tal coisa assim? Exato. E ele vai quebrando, né? Ele vai quebrando. E se a gente não tiver muito focado na leitura, a gente se perde nela. Não, é porque ele estava falando lá da antiguidade, do início da humanidade, daqui a pouco ele fala na Peugeot, para falar da ideia de não sei o quê. Então, é uma viagem. Mas, veja, esses caras aí, esses grandes gênios, eu não separo de jeito nenhum. Eu hoje tenho uma coisa comigo, assim, que, para mim, um cara da literatura como Machado de Assis, ele é tão filósofo como um Schopenhauer. Eu sei que o que eu estou dizendo, muita gente vai dizer que é loucura, e muita gente vai querer me cancelar, mas vai vir a vida cancelado mesmo, não é um problema. O que é assim, a visão que essa galera tem de mundo, né? Que é aquela coisa lá do Dostoiévski. Você vai dizer que um Dostoiévski é apenas um escritor. Aliás, você vai gostar muito da série lá, quando chegar no 11º episódio, que eu assisti ontem. O 11º foi o que eles lançaram a mais, não foi? Foi. Você vai amar, porque tem a ver com literatura. Eu me apaixonei pelo Desejo. O Desejo é muito doido. Eu fiquei apaixonado pela morte. A morte ganhou. Sim, também. E a maneira delicada como ela leva, né? Você viu a atuação dela? Nossa, aí vamos. E quem fica vivo, assim, a parte muito do... A gente está falando, viu, gente, de uma série que é o... Sadman, que tem... Quando ela leva a criança, né, que é muito interessante, a mãe, a criança começa a chorar ali, né, e o cara que está recém-casado diz, não, mas deixa só eu falar aqui, ele já tinha ido, deixa eu falar aqui sobre as passagens de retorno, que ela tem que ter a senha, aí ela não tem mais o que fazer, aí aparece Jair sendo puxado do rio. Mas, assim, muito bem pensada e a série, assim, eu entendo o que você diz quando ele diz assim, para mim não há distinção, salvaguardadas, obviamente, as suas temáticas, a maneira de escrever, porque as temáticas quando eu falo são assim, iguais, porque a vida... Claro, você não estou aqui falando de sistema filosófico, não estou falando aqui do filósofo... Mas de genialidade, né? Mas é genialidade. Bota na pena uma reflexão da sociedade, um querendo fazer isso de uma maneira com romance, contando histórias como um Dostoiévski, ou como um Schopenhauer, que é uma reflexão dura da vida. Não é? Cada um vai fazer, pelo mesmo caminho, uma reflexão sobre a vida, sobre o momento que estão vivendo. Né? Então, é isso. E quando eu vejo o século XIX, né, na pintura, na música, na escultura, na literatura, na filosofia, na sociologia que surge aí nesse momento, eu fico assim, minha nossa, o que é isso? Então, assim, para fechar essa questão, né, impressionista, é um grande legado aí, acho, da humanidade, que é justamente um povo que já veio meio póstumo, né, que não vai ser reconhecido em vida. Sim. Mas de um valor assustador. Gente, quando a gente fala desses caras aí, você pode achar que com toda a tecnologia do mundo, essa galera está superada. Não, até hoje, a forma insuperável. Como eles pintavam, ninguém vai pintar mais. E é algo assim de a gente refletir, porque você não tem uma escola impressionista, você tem a arte impressionista. Então, são pessoas que não ficaram fazendo um curso de impressionismo de 2 anos e passaram a pintar. São caras que criam um estilo. É muito importante que vocês compreendam isso, porque hoje a coisa está muito pronta. Ou então ela surge, alguém cria alguma coisa que na semana seguinte todo mundo já esqueceu. Né? Nós estamos falando de 1 século e mais um tantinho, tá? 1 século e meio. E nós falamos dessas produções grandiosas com o mesmo encanto, ou melhor, com mais encanto do que no momento em que eles surgiram, porque quando eles surgiram não tiveram devido respeito, não tiveram um olhar mais delicado, um olhar mais cuidadoso.
tá? Mas houve, sim, um explodir de genialidade, como diz aí Ronaldo. E se vocês quiserem, por exemplo, conhecer um pouco o Van Gogh, além de todo o material que tem, existe um filme que foi lançado há uns 4 ou 5 anos, chamado Com Amor, Van Gogh. Esse filme foi feito com a contratação de 100 pintores com traço, porque Van Gogh tem um jeito, tem um estilo, é que nem Portinari, né? Quando a gente conhece o Portinari, a gente diz, essa tela é de Portinari. Foi Portinari quem pintou. Então, foram contratados 100 pintores com traço de Van Gogh, e o filme é dar vida, é dando vida a essas, como se faz com o desenho animado, né? Não é o desenho que cria movimento. Pois é. Aí se pega, por exemplo, uma tela dessa e se junta com outra tela e com outra tela e você vai dando movimento. É algo absurdamente belo. Agora, para quem gosta de filme de ação, não vai ser esse que vai encantar você, tá? Não vai ser, porque um filme, Ronald, que é com movimento dado a partir da pintura, é um filme lento, tá certo? Mas de uma beleza, e é metalinguagem, porque é o traço de Van Gogh para contar de forma ficcional, mas baseado na história, não é? Os últimos momentos do Van Gogh, e ele deixando uma carta para ser entregue ao irmão, que foi a grande figura presente na vida dele, né? Em vida ele vendeu 2 quadros, e quem vendeu esses 2 quadros foi o irmão dele. Tá? E depois que a cunhada fica viúva, ela vai ficar com essa missão. Ela quis divulgar a arte do Van Gogh até ela chegar onde está, porque hoje Van Gogh é um dos pintores mais caros do mundo, tá? Pelo talento, pelo que ele foi capaz de produzir, desde a pintura de uma cadeira, né? Até a pintura do quarto, o girassol, até os autorretratos e todas as produções que não são nem impressionistas, nem expressionistas, como disse aí, não é? Deve ser uma curadora, é Van Gogh e ponto. Não dá para você colocar Van Gogh dentro de uma, como é que a gente pode dizer, dentro de uma caixa e rotular a caixa, impressionista, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, inclusive, Ronald, com Pablo Picasso, porque tem coisas que eu vejo extremamente cubista em Picasso, já tem coisas que eu olho e digo assim, gente, isso aí está quase expressionista, né? Tem coisa que eu olho para a Anita Malfatti e vejo expressionista, e daqui a pouco eu digo, não, mas isso está bem surrealista. Então, eu acho que a didática é um prejuízo nos 2 sentidos. Essa coisa metodológica que a gente criou, de ter que classificar, porque o menino vai fazer uma prova, prejudica em muito a interpretação possível, tá? O entendimento possível, porque a gente pode ir além do impressionismo aí e ir para uma discussão sobre a vida, do que se leva na vida, inclusive numa sociedade do século XIX, que essas pessoas que são remadores têm uma vida extremamente sacrificada, mas na hora da folga, a vida de todo mundo é simplesmente a vida, né? E pelo que eu posso compreender aí, eles estão usufruindo dessa coisa única que nós temos, que é o prazer de viver, né? Então, um Renoir chega e simplesmente imortaliza isso num quadro que nossos netos, nossos bisnetos, nossos tetranetos verão, e terão professores que vão, tomara, né? ter a sensibilidade de falar sobre Daqui isso, para lá, né? quem vai dar essa aula é a inteligência artificial. Será? Será, Ronald? Eu acho que tem uma galerinha chegando aí, viu? E que gosta, né? Que gosta de arte. Mas não vai ter espaço para ensinar, não. Não vai ter graça, tem que ser a tecnologia que ensina. É isso que a gente vai esperar do futuro, essa tecnologia chegando, e tomara que não, porque eu acho que o ser humano ainda banha tudo
com um certo ar de poesia, né? Tá que a bom. inteligência... Tô poética, né? Porque, assim, eu odeio quando eu ligo para o banco e é uma inteligência artificial quem atende, e a gente quer uma coisa que ela não sabe o que é e fica dizendo, por favor, fale de forma curta, e a gente não pode falar de forma curta, porque o que a gente quer não é curto. Nunca aconteceu com você, não? Da inteligência artificial te atender e você não quer nada, você quer uma Não coisa que ela consigo não sabe. compreender. Diga em poucas palavras, e ok, não consigo te entender, volte a ligar em um outro momento e desliga na sua cara. Até porque ela não precisa ter empatia. E Renoir não vai topar isso, né? Então, topa, também já não sei, viu, onde é que ele quer, onde quer que ele esteja. Galera, olha só, a gente está fechando, então, o capítulo de modernidade, lembrando aquilo que começou a aula, né? Que modernidade para a arte é diferente de modernidade para a história, e que para você entender a modernidade na arte, você tem que entender esse momento científico que o mundo está vivendo, principalmente a Europa, tá? E se você perguntar, por exemplo, de onde vem tudo isso, começa com o desenvolvimento tecnológico, vem para a fotografia, vem também com uma abertura do Japão, a era Meiji, que faz com que os europeus tenham acesso à arte japonesa, e essa arte japonesa muito revestida de cores fortes, cores intensas, e houve realmente uma influência muito forte, e aí eles juntam tudo isso e chegam aí no impressionismo, e a partir de agora, ou abre alas que eu quero passar, porque as vanguardas europeias vão chegar para fazerem um divisor de águas aqui. Tá bom? Então a gente fica por aqui, né, Ronald? Algo que você queira colocar, não, dizer... Tudo tranquilo, tudo massa, tudo bonito, tudo tranquilo. Tudo Renoir. Se dá tudo bonito, tá tudo Renoir, tudo Monet, tudo Degas. Tudo Renoir, na mais perfeita sanidade de Degas. Na mais perfeita Degas. Tá bom? Então, um beijo para vocês. A gente se vê, capítulo 13, no nosso próximo encontro, tá bom? Beijo, Ronald, obrigada por tudo e por tanto. Tchau, tchau. E a gente se vê na próxima aula. Até mais.